Hoje com o zootecnista Wellington Luiz de Paula Araújo. Olá, Wellington, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo é um bem. prazer participar do programa. Ok, faz parte do time da Premix aí. Nós vamos falar sobre melhoramento genético e seu impacto na produção e lucratividade bovina. Óbvio, né? Porque ninguém pode querer questionar mais que melhoramento genético traz todos esses e muitos outros mais benefícios. Foi esse o tempo em que a pecuária era de achismo. Ah, deixa o boi lá no pasto. Ele engorda e emagrece, o boi sanfona. Engorda e emagrece. Depois de 6 anos eu tiro ele. Aí vem aquela carne de pescoço que nem a panela de pressão cozinha. Hoje não. É isso aí. Hoje você tem precocidade, você tem maior número de nascimentos, você tem maior conversão para carne, maior conversão para leite. Isso tudo é genética e junto com a genética vem a nutrição e a sanidade. É o tripé que gere um movimento de qualquer produção de proteína animal hoje. Bom, queria que você falasse um pouquinho dessa, para a gente começar a conversar, porque o tema é muito amplo, dá para a gente ir longe demais, mas dessa mudança de comportamento. Eu acho que bem pouca gente não enxergou isso ainda, né, Wellington? É importante atentar para esses detalhes, né? E a genética é algo que vai impactar bastante na produção. Quando a gente fala em genética, nós estamos falando em melhoramento genético de gerações e gerações. Antigamente só na base do olho do dono, e hoje com outras ferramentas que aceleram o processo. É isso aí. Mas além de preocupar com a genética, tem que pensar em fornecer condições para que essa genética expresse o seu potencial, certo? O que você está falando é o seguinte: se você tem genética, mas você não tem nutrição e não tem sanidade, a genética não se manifesta, né? É isso aí. Da mesma forma que não adianta você dar comida boa para boi de genética ruim, que ele não vai mudar. Ele só vai ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais resistente a doenças, mas mudar, não. Então, como é que se dá condições para que a genética se manifeste? Então, dentro dessa parte genética, eu acho que uma ferramenta, um índice importante a ser avaliado, que auxilia o entendimento dessa influência da nutrição na genética, seria a eficiência biológica. Por quê? A eficiência biológica ela vai avaliar o custo da carcaça, como o quanto de matéria seca de alimento é necessário para a produção de uma arroba de carcaça animal. Então, o que é interessante? O animal comer mais e produzir, comer menos e produzir mais. O contrário. Inclusive, dentro desse conceito, você está se livrando de uma pecha que é o seguinte: a camada de ozônio sofre problemas por conta da eructação do boi, não é verdade? Comendo menos, ele tem um trabalho digestivo menor, mas uma conversão maior porque tem qualidade no alimento. Isso aí, daí você entra na parte da precocidade também. Porque quanto mais precoce o animal ele vai ficar menos tempo no sistema, ele vai utilizar menos recurso, menos espaço e, consequentemente, devolver uma lucratividade para o produtor. Hoje a gente está trabalhando com média aí do quê? 2 anos e meio para colocar no mercado? Por volta disso, até um pouco menos, dependendo da eficiência e do material que você tem em mãos. Mas vocês da pesquisa estão trabalhando para diminuir esse tempo ainda mais, não é? Isso, com certeza. Usando que tipo de ferramentas? Então, pensando tanto na qualidade do material genética, quanto em alimentos e manejos que encurtem esse sistema. A qualidade do material genético, você tem isso hoje através dos sumários, né? Sumários de touros. Hoje também já se começa a dar importância às fêmeas, porque antes se dizia que não, é só o touro, só o macho é que vai imprimir característica. Hoje as grandes associações de criadores aí já estão dando uma importância muito grande para a fêmea também, né? Isso baseia-se em quê? Numa coleta de dados e no conhecimento do material genético, no ranqueamento desses animais que serão os reprodutores e pais da próxima geração.
Então, avaliando, coletando esses dados de qualidade que você vai conseguir criar um bom material genético. E hoje você, para montar um bom rebanho com uma boa qualidade genética, tem gente que já está fazendo isso há 30, 40 anos, melhorando o seu rebanho, mas hoje dá para acelerar esse processo um pouco através das ferramentas que nós temos aí, sumários de touros, DEPs, etc. e tal. Você pode ganhar mais tempo e montar um rebanho padrão mais rápido, né? Sim, com certeza. Porque a grande dificuldade, eu falo, numa linha de montagem de carros, por exemplo, ou de aviões, são peças fixas que você tem, cada parafuso vai no lugar certo, porque a engenharia já projetou e tal. Agora, quando você está produzindo um ser vivo, é diferente, né? Com certeza, é diferente, mas é sempre importante atentar em fornecer condições para que esse material genético expresse o seu potencial. Tá. E aí a alimentação é fundamental, né? É fundamental. Por exemplo, a eficiência biológica que eu comentei, que é um índice assim, muito importante para você avaliar essa parte do custo e da produção numa mesma informação. Por exemplo, se eu tenho um animal de eficiência biológica positiva, com uma eficiência, com valor genético positivo, uma eficiência biológica, vamos supor, por volta de 140. O que isso quer me dizer? O que é esse 140 de eficiência biológica? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse animal, para produzir uma arroba, ele gastou 140 quilos de matéria seca de alimento. Tá, vamos concentrar aí, então. Eficiência biológica de 140. Continua agora. Então, suponhamos que eu tenho esse animal do valor genético legal e ele tem essa eficiência biológica de 140. E um outro animal recebendo essa mesma dieta tem uma eficiência biológica de 180. O que quer dizer? Suponhamos que o quilo para facilitar a conta, suponhamos que o quilo da matéria seca seja R$1. O que quer me dizer? Que esse animal de 180, ele custou R$40 mais caro do que o animal de 140 para a produção de uma arroba. Então, vamos pensar isso num tempo de confinamento. Suponhamos que esse animal fique no confinamento para até ganhar 8 arrobas. 8 vezes 40, esse animal teve um custo da produção dele, pensando na parte nutricional, do ganho de carcaça, de R$320 durante esse período. Aí a gente já esbarra na parte da precocidade também. Se esse animal ele é precoce, além da economia, pensando em eficiência biológica, se ele for precoce, ele vai ficar menos tempo no sistema e vai ter um custo operacional melhor do que o animal de pior eficiência biológica. Opa, aí já agora deu para entender. Então, isso vai depender da genética que eu tenho, de como essa genética vai se manifestar, né? E de como eu vou manter essa genética e aprimorar ainda mais, porque de repente você pode perder a linhagem genética se você não tomar cuidado. Vem comigo aqui o Einstein agora. O E igual a mc ao quadrado sobre alguma coisa, que eu não lembro da teoria da relatividade, mas como é que eu consigo saber essa eficiência biológica? Qual é a fórmula? Então, você vai medir, porque eficiência biológica, você vai ver quanto que o animal consumiu de alimento, quanto de arroba de carcaça ele produziu naquele período. Então, é métrica, é saber o que ele ingeriu e o que ele produziu de carcaça, de quilo de carcaça. E numa média, num confinamento, como é que eu tiro quanto cada animal consumiu, ou especificamente um animal consumiu? Porque num confinamento você tem animais que comem mais, animais que comem menos, eu acho que você vai tirar uma média daí. Isso, você vai ter o peso de entrada desses animais, né, o rendimento de entrada, e o quanto de alimento que foi fornecido para os animais nesse período. Okay. E na hora que você abater, você vai ter o peso de carcaça desse. E já vai poder avaliar se você teve uma eficiência biológica boa com um animal que comeu menos e teve maior conversão, ou com um que, para ter o mesmo tipo de conversão, comeu mais, portanto, ali você está tendo prejuízo. Ok, Wellington, legal, boa aula. Obrigado pela participação. Para quem quiser falar com você sobre esse assunto ou outros, qual é o endereço de vocês de internet? Podem entrar em contato pelo www.premix.com.br. Ok. Muito obrigado, um abraço, ótima quarta-feira para você. E até breve. Eu que agradeço, muito obrigado.